Olá, uma vez mais, bem-vindos ao nosso curso Promotor de Saúde e Longevidade. Essa é a nossa videoaula número 6 e o nosso interativo número 3. Vocês lembram que no primeiro interativo nós falamos dos efeitos devastadores que tem o excesso de alimentos que ingerimos, comer em excesso. Número 2, falamos dos problemas relacionados aos alimentos refinados. E nessa aula de hoje nós queremos falar sobre os alimentos de origem animal. Quais são as razões pelas quais nós deveríamos reduzir drasticamente, ou melhor, eliminar os alimentos de origem animal? Existem várias razões, dezenas posso até mencionar, mas nós queremos destacar apenas 3 principais. A primeira razão está relacionado com o nosso ecossistema, com a ecologia, com o nosso meio ambiente. Por quê? Porque para produzir animais para o consumo humano provoca um impacto devastador sobre o nosso ecossistema. E eu gostaria aqui de destacar 2 aspectos. O primeiro aspecto é a água. Vivemos uma época em que a água potável está cada vez mais escassa. Então, quando se produz alimentos de origem animal para alimentar a população, para colocar em perspectiva, por exemplo, se gasta de 10 a 12 mil litros de água diário para prover alimento para um carnívoro. E se gasta apenas de 1.000 a 1.200 litros de água diário para prover alimentos para um vegetariano. Estamos falando em termos diários, ok? O outro problema com relação à água é que os sistemas de criação ao redor do mundo, muitos, ou eu diria até a grande maioria, não contam com sistemas para manejo dos dejetos desses animais. E os dejetos desses animais, que são bilhões e bilhões de toneladas ao ano, eles conseguem passar e está contaminando os lençóis freáticos da pouca água potável que ainda temos. Portanto, aqui já vemos um efeito devastador sobre a pouca água potável que está ao nosso alcance hoje. O segundo aspecto seria o aspecto com relação ao espaço da Terra, né? Se nós queremos produzir animais para o consumo humano, então existe aqui 2 implicações. A primeira implicação é que nós teremos que plantar cereais, ou seja, alimentos vegetais, para alimentar os animais e depois então ingerirmos a carne desses animais para obter a nossa então energia. O problema aqui é o seguinte, que para cada 10 quilos de proteína vegetal que nós damos ao animal no processo de cria, no momento do abate, ele vai nos retornar apenas 1 quilo. Ou seja, nós investimos 10 quilos de proteína vegetal para receber apenas 1 quilo de proteína animal. E eu vou dizer com certeza que isso não é sustentável. Essa é a razão pela qual hoje o nosso planeta, com 7 bilhões e pouco de habitantes, a metade da população mundial está desnutrida ou subnutrida. Isso com referência, isso é culpa dessa política alimentar mundial e alguma coisa tem que ser feita com relação a isso. Nós temos terras aráveis suficientes para prover alimentos para até 4 ou 5 vezes mais a população que temos. Mas o que ocorre é que, primeiro, damos espaço para aqueles animais que serão criados através de pastos. Então tem que conseguir enormes, né, quantidade de terra, e isso implica também muitas das vezes deflorestamento, como é o caso de vários países, inclusive o Brasil. E também necessitamos de espaço para poder plantar os produtos agrícolas. O problema é que a maior parte dos produtos agrícolas, dos cereais principalmente, que estão sendo plantados para alimentar os animais. E o que ocorre? O que ocorre é que nós, seres humanos, estamos criando animais para competir com o nosso próprio alimento.
Então, se você quer proteger o ambiente, se você tem uma preocupação com o ambiente, com o sistema ecológico, né, com o nosso mundo, e quer ser um bom mordomo, cuidar, o primeiro passo que deveria tomar seria reduzir drasticamente ou eliminar o consumo de alimentos de origem animal. Essa é a primeira razão. Vamos falar a segunda razão. A segunda razão está mais relacionado mais diretamente conosco, está relacionado com a nossa saúde. E aqui quero destacar alguns pontos, né? O primeiro ponto, por que a saúde? Bom, os alimentos de origem animal, eles contêm uma substância chamada colesterol, e essa substância está relacionada com a maior causa de morte no mundo, que são as enfermidades cardiovasculares. Segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que no processo de cria desses animais se aplicam muitos antibióticos, se adicionam muitos antibióticos para eles, porque por alguma razão os antibióticos têm um efeito anabolizante, faz com que esses animais cresçam um pouco mais rápido. Não se sabe por quê. Essa é a razão pela qual 70% de todos os antibióticos produzidos no mundo não é para o consumo humano, não é para o mercado humano, é para o mercado da pecuária, mercado dos animais. Ok? Então, agora, esses antibióticos que são administrados indiscriminadamente, não, a bilhões e bilhões de animais todo ano, ele está provocando o aparecimento de algumas bactérias que são resistentes aos antibióticos que nós temos à disposição, ao nosso arsenal. E o que está ocorrendo? Está aparecendo cepas de bactérias super resistentes e, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, poderia tratar-se uma infecção com Escherichia coli de uma maneira muito simples. Hoje, elas estão adquirindo as cepas resistentes e o que está ocorrendo, e é uma preocupação para a autoridade de saúde de todo mundo, é que nós não contamos, porque nos últimos 15 ou 20 anos nunca foi feita nenhuma inovação em termos de antibióticos. Então nós estamos perdendo essa corrida com relação a essas bactérias resistentes e quando a pessoa é infectada com uma bactéria resistente, por exemplo, uma Escherichia coli, ela vai a óbito, porque não temos mais um arsenal, uma ferramenta, uma arma para lidar com essas bactérias. Isso é uma coisa que está preocupando muito as autoridades sanitárias no mundo todo. Portanto, esse é o segundo problema, a produção e o aparecimento de bactérias resistentes para as quais nós não temos, digamos assim, um medicamento efetivo. Ok, agora temos então um outro problema, porque quando comemos alimentos de origem animal, tudo que está no tecido animal, que é solúvel em gordura, fica retido no nosso corpo. Então nós vamos ter lá metabolitos de quê? Metabolitos de fatores de crescimento, metabolitos de antibióticos, e também metabolitos de pesticidas, por incrível que pareça. Por quê? Porque muitos desses animais são alimentados também com cereais que são tratados com pesticidas. Então algumas pessoas falam assim, mas os vegetais estão cheios de pesticidas. Os alimentos de origem animal também, uma grande maioria está com pesticida em função dessa alimentação que é obtida através do plantio de cereais e que é tratado também com os pesticidas. Então, aqui nós temos 3 implicações muito sérias para a nossa saúde. Então, reduzir drasticamente, eliminar seria preferível. Os alimentos de origem animal seriam passos importantes para a prevenção e reversão de um montão de enfermidades. Bom, agora vamos à razão número 3. A razão número 3 está relacionada a razões éticas e humanas, né? Nós submetemos esses animais a uma verdadeira vida de tortura para comer carnes que nós não necessitamos se nós utilizássemos todos os recursos agrários que nós temos para produzir alimentos para que a humanidade pudesse ter uma alimentação baseada em plantas. Não haveria necessidade. E vocês provavelmente já viram na internet documentários e vídeos falando dessa questão do sofrimento, da tortura, né, dos animais. Esses animais na realidade sofrem muito, a sua vida é uma vida marcada pelo sofrimento e pela crueldade. Eu estou falando crueldade não porque aqueles que
que produzem sejam cruéis. É porque faz parte do processo, tem que produzir em alta escala, ok? Para ser competitivo, e nesse aspecto produzir em alta escala para ser competitivo, para cortar custos, então o bem-estar do animal é a última coisa que se vai pensar. Então, se nós reduzirmos drasticamente ou eliminarmos alimentos de origem animal, nós vamos estar contribuindo para que esses animais possam ter uma vida mais digna, uma vida mais feliz. Bom, agora, falando em reduzir drasticamente ou eliminar os alimentos de origem animal, existem algumas preocupações e nós vamos lidar com cada uma dessas preocupações. A primeira preocupação está relacionada a proteínas. Isso devido ao fato de ter sido pregado ao longo das décadas que as proteínas animais são de melhor qualidade, são proteínas completas, e que as proteínas vegetais não têm como fornecer os aminoácidos que nós necessitamos para que possamos então ter uma vida saudável, sermos saudáveis. Não, isso é um mito, isso na realidade não existe, já foi desprovado muitas vezes. Eu posso dar aqui 2 exemplos práticos. Primeiro, existem atletas que praticam esporte de impacto, que necessita muito esforço, ok? Muita resistência, e que são veganos. Tem uns atletas aqui nos Estados Unidos da NBA, né, que eles são veganos. E além disso, nós temos halterofilistas, aquele pessoal que levanta aqueles pesos enormes, que são veganos, ok? Então, não existe isso, isso é apenas um mito que já foi desprovado, então você tem que se livrar desses questionamentos que não têm fundamento. Outro exemplo que eu posso dar é a Índia. Existe na Índia 50 milhões de veganos, mais ou menos. Esses veganos são tão radicais que eles não comem nem mel de abelhas porque diz que vem do animal. E o que acontece? A deficiência proteica entre eles é praticamente inexistente. Aquela deficiência proteica que existe é quando existe ausência de alimentos em si. Aí vem uma deficiência calórica e proteica. Ou uma deficiência proteica quando está relacionado a problemas secundários de saúde. Então, não tenha essa preocupação com relação às proteínas. As proteínas de origem vegetal são proteínas que podem fornecer tudo de uma qualidade excelente, ainda com um ponto muito importante que não tem as proteínas de origem animal. Sabe qual é? Que as proteínas de origem vegetal, elas não vêm com aquela substância que contribui para tantas e tantas mortes ao redor do mundo, que é o famoso colesterol. Estão livres disso. Bom, agora uma outra preocupação está relacionado com a vitamina B12. Por quê? Porque se diz que a vitamina B12, ela vem unicamente, ela procede do tecido animal. Não, na realidade isso também é um mito. Não existe nenhum animal que sintetize a vitamina B12. A vitamina B12, ela é sintetizada por bactérias, entre elas uma chamada Klebsiella. Essas bactérias, quando colonizam o intestino de um animal, elas pegam o cobalto da dieta, então ali sintetiza a cobalamina, que é essa vitamina importantíssima para a nossa saúde, principalmente para a saúde do nosso sangue, né, das células vermelhas, e também do nosso sistema nervoso central e periférico. É fundamental. Ok? Agora, o que ocorre é que a maioria das pessoas hoje, aliás, um estudo feito pela Tufts University, em Boston, Massachusetts, revelou algo impressionante. Revelou que 40% da população está com níveis de B12 abaixo dos desejáveis. E por que isso ocorre? Bom, será que eles não comem carne? A maioria come carne, come de tudo, mas por que estão abaixo dos desejáveis? E aqui que vem as implicações, que eu quero explicar isso bem direitinho para vocês. Bom, essas bactérias que sintetizam a vitamina B12, elas normalmente deveriam também colonizar nosso trato digestório, aliás, começando aqui pela garganta e todo o trato digestório que faria parte, ou faz parte da nossa flora normal. Entretanto, um estilo de vida da população geral, por exemplo, que bebe álcool, que bebe cerveja, que fuma, né, que tem uma alimentação
muito rica em calorias, né? A questão também do excesso dos refrigerantes, tudo isso vai fazendo com que essa flora normal ela vá se desfazendo e muitas bactérias vão desaparecendo. Então, nos seres humanos, o que ocorre é que existe essa desbiose, principalmente relacionado com essas bactérias que sintetizaria a vitamina B12. Por exemplo, se você for viver lá no campo, longe da cidade, tiver mais contato com a natureza, não viver nesse mundo completamente isolado, onde tudo é praticamente esterilizado, né, para exagerar um pouquinho, então o que ocorre é que, além dos hábitos alimentares equivocados, né, que acaba destruindo essa flora intestinal, nós estamos nesse ambiente, não temos contato nenhum com a natureza. Por quê? Porque nós estamos longe do nosso habitat natural. Agora, se você for morar lá no sítio e plantar a sua hortinha e plantar os seus alimentos e ter contato com a terra, eventualmente alguma bactéria vai bater na sua boca, ela é uma boa bactéria, ela vai te colonizar. A água que você toma de poço lá, aqui não é água tratada, ela também vai ter essa bactéria e vai te colonizar, e vai chegar um momento que você vai poder produzir a sua própria vitamina B12. Então, esse estudo feito pela Tufts University, ele é alarmante. Por quê? Porque indicou uma coisa muito interessante, que essa deficiência ou essa quantidade de vitamina B12 abaixo de níveis desejáveis, eles fizeram também um estudo e chegaram à seguinte conclusão, que às vezes a pessoa está com 100 pontos acima daquilo que é determinado como normal, mesmo assim ela está subclínica, está em estado subclínico, melhor dizendo, porque ela está desenvolvendo sintomas mesmo acima. Então, por isso que eu sempre falo com as pessoas que eu tenho contato, que quando for fazer reposição de vitamina B12, o alvo está acima de 500, ok? Porque o que é considerado normal, às vezes é o que é considerado comum, e nem sempre é o certo. Agora, a vantagem da vitamina B12 é que normalmente um ser humano saudável, ele vai ter uma reserva para aproximadamente 3 anos e meio lá no fígado. Agora, eu recomendo, se apresentar alguns sintomas, ou se não, fazer um check-up a cada ano, existem 2 vitaminas que deveriam ser parte obrigatória do check-up, né? Que seria a vitamina B12 e a vitamina D, que nós vamos falar daqui a pouco. Por quê? Porque tem pessoas que estão assintomáticas, mas estão com deficiências. E às vezes, quando começam a apresentar sintomas, a enfermidade então está bem avançada. Então, qual a maneira mais segura, se nós estamos vivendo fora do nosso habitat e não estamos tendo certeza se temos a vitamina B12, não estou falando para vegano, vegetariano não, estou falando para a população geral, ok? Que deveríamos fazer? Suplementar. Agora, a suplementação, a forma que eu recomendo, não é a cianocobalamina, é a metilcobalamina. E qual a diferença? A cianocobalamina, ela é sintética, é muito mais barato de produzir. Agora, a metilcobalamina, ela é natural, ela tem uma biodisponibilidade pronta para o nosso organismo. Por que eu falo em suplementos? E esses suplementos, eles têm que ser em forma de sublingual, que dissolva, né? Ou então em forma líquida. Por que eu insisto nisso? Eu insisto pela seguinte razão. A maioria das pessoas estão com problema no estômago. E é no estômago, através das células parietais, é que é sintetizado um hormônio chamado fator intrínseco. É esse hormônio que vai mediar a absorção da vitamina B12 lá no intestino, ou seja, você pode ter uma quantidade suficiente de B12 através da dieta, mas se você não tiver o fator intrínseco, não haverá absorção e você poderá então estar deficiente de vitamina B12. Então, utilizando a forma líquida, que é absorvida da forma sublingual, e não necessita desse hormônio, desse fator intrínseco, já é uma maneira de assegurar que você está recebendo mesmo aquilo que você está tomando. Agora, por quê? Bom, muitas pessoas estão com infecção de H. pylori, gastrite, pangastrite, úlceras.
uma série de problemas no estômago, às vezes até falta adequada de ácido clorídrico, que pode ser que esteja afetando de uma maneira indireta a produção desse fator intrínseco. Então, para não entrarmos nesse problema, já pode então consumir diretamente de forma líquida ou sublingual. Agora, dependendo da deficiência, o seu médico vai determinar digamos assim, a quantidade, a frequência que você vai tomar, mas procure manter ela acima de 500, esse é o que eu recomendo para evitar estar aí dentro de um quadro subclínico. Bom, agora vamos falar da vitamina D, e a vitamina D é outra coisa interessante. Normalmente quando se fala em vitamina D, alguém fala assim, bom, você pode comer um fígado de frango, um fígado de vaca, coisa e tal, que lá tem vitamina D que está armazenado, não sei o que, ou algum tecido. Bom, é verdade, lá está armazenado, mas o que é o convite? Ali está armazenado, mas ele tem bactérias, tem vírus, pode ter fungos, está cheio de elementos que nós chamamos de dejetos de toxinas, né? Porque essa é a finalidade do fígado, digerir toxinas, né? Então não é uma boa fonte. Então quero dar para vocês as melhores fontes. Bom, o ideal seria obter a vitamina D através da nossa exposição ao sol. Não significa que o sol traz a vitamina D. Significa apenas que o sol incidindo sobre nossa pele desencadeia assim um mecanismo super complexo que vai terminar com a síntese da vitamina D. O problema que se enfrenta, por incrível que pareça, de maneira paradoxa, mesmo nos países chamados países tropicais como o Brasil, existe uma grande deficiência e existe uma grande insuficiência de vitamina D. Por quê? Bom, primeiro, as pessoas às vezes trabalham, elas saem de casa pela manhã, está escuro, trabalham num local confinado, e quando voltam para casa está escuro, então ela não tem uma oportunidade de pegar um pouquinho de sol. E nós recomendamos, não precisa ficar exposto ao sol horas, 15 minutos apenas com os braços ou com o rosto é mais do que suficiente. Então essa questão do trabalho atrapalha um pouco. Okay? O outro problema, especificamente com as mulheres, é a questão das maquiagens. Normalmente a parte que está mais exposta ao sol, ao rosto, é aquela parte que está ali cheio de maquiagem, interferindo assim nesse estímulo do sol para sintetizar a vitamina D. Bom, esse é outro problema. E o terceiro problema está relacionado ao medo, ao pavor que o pessoal tem do sol em função dessa questão do câncer de pele, que nós trataremos em uma outra ocasião. Bom, não precisa ficar horas em contato com o sol. Apenas 15 minutos com uma parte do corpo, o rosto, os braços, diariamente, é mais do que suficiente. Portanto, vamos ter isso em mente. Agora, a vitamina D, como é uma vitamina importantíssima também para a nossa saúde, nós mencionamos que nós temos receptores para a vitamina D em vários tecidos do corpo, a maioria, inclusive o sistema nervoso central, e se tem receptor é porque o tecido precisa dela, né? Então, temos que estar seguro que estamos tendo vitamina D em quantidades adequadas. Então se recomenda também o exame médico periódico, talvez a cada ano, e repor com a forma D3, que é o colicalciferol, para poder estar seguro que sua vitamina D está dentro dos parâmetros normais e que você não esteja aí, principalmente com relação ao seu sistema imune. A vitamina D está diretamente relacionada com a imunidade. Então, se você está com vitamina D muito baixo, então você vai estar mais predisposto às infecções, né? As infecções transmitidas por vírus, por bactérias, seja ele qual que seja o agente. Ok? Bom, muito bem. Dê uma olhada nesse vídeo com carinho, faça as anotações. Os nossos alunos, agora vá lá no livro. O nosso tema da nossa videoaula número 7 será aditivo nos alimentos. Você vai encontrar o texto na página 78 a 79. E o texto complementar do interativo daqui será enviado para vocês. Então vocês peguem, estudem, ali vocês vão encontrar dicas de como fazer para deixar os alimentos de origem animal, quais são as melhores fontes das melhores proteínas, o que se pode fazer, você vai ter tudo ali, está tudo nas suas mãos.
Nós elaboramos esse interativo, eu gosto sempre de enfatizar isso. Para quê? Para que você comece a viver aquilo que você vai ensinar. Se você viveu aquilo que você ensina, então você vai poder falar com muito mais autoridade e vai ser um excelente promotor de saúde e longevidade. Muito bom, foi um prazer estar com vocês uma vez mais. Então, até a próxima aula. Um abraço a todos e até lá.